Olá, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. É raro eu gravar um vídeo no sábado à noite, né? Mas como é um tema que eu acho que é super importante e muitas pessoas ao longo desses 2 últimos dias têm me pedido para comentar o tema, eu achei pertinente a gente gravar um vídeo, mesmo que breve, sobre esse tema, que é a questão desse acordo firmado entre o Mercosul e o Bloco Europeu, que prevê que ao longo dos próximos anos aí exija um comércio menos restritivo, né? Um comércio mais livre entre os dois blocos, né? E o primeiro ponto que eu queria falar é que diariamente eu recebo assim dezenas, às vezes centenas de pedidos de pessoas para comentar os mais diversos temas e notícias, né? Então, medidas provisórias do governo, ou reformas que estão sendo propostas, ou os temas mais diversos que vocês podem imaginar. E eu tento tomar um cuidado muito grande para, quando apresentar uma opinião, essa opinião ter, primeiro, algum fundamento e, segundo, alguma utilidade para as pessoas. Não cair naquela sedução de querer oferecer aquela opinião que eu chamo de opinião de botequim, né? E eu vejo muito isso assim nas redes sociais, as pessoas tendo que ter opinião sobre todas as coisas. E eu não tenho como, enfim, ter uma opinião qualificada e útil sobre todos os assuntos, simplesmente porque para ter uma opinião qualificada e útil, eu preciso estudar os assuntos. E os assuntos são muito mais complexos do que simplesmente você pegar e ler uma notícia escrita por um jornalista que sabe-se lá quão a fundo investigou aquele assunto, quão a fundo pesquisou tudo o que dizia a respeito àquele assunto, e às vezes até um jornalista enviesado para um lado ou para o outro, com os vícios normais do ser humano, né, que normalmente cheio de vícios, né? E aí você lê uma notícia e aí faz um comentário raso, superficial, despretensioso em cima dessa notícia só para ter uma opinião para as pessoas e mostrar que você fala sobre tudo. Então toma um cuidado enorme para não cair nessa tentação, porque eu acho que fazendo isso eu só presto um desserviço, né? E essa questão especificamente sobre esse acordo que foi firmado é uma questão onde eu estou vendo que isso está acontecendo um pouco na internet, né? Todo mundo dando uma opinião e aí acaba caindo naquele lugar comum de que quem é contra o governo Bolsonaro achou o acordo uma porcaria. Quem é a favor achou uma das maiores conquistas que o Brasil teve nos últimos tempos. E fica esse negócio assim com zero de utilidade, a briga de torcidas normal e sem a gente poder tirar nada que possa nos fazer pensar sobre o Brasil. Então esse é um primeiro ponto de reflexão importante. A ideia aqui não é esmiuçar o acordo, até porque eu nem li no detalhe o acordo, como eu acredito que a maior parte dos jornalistas, dos comentaristas, das pessoas, nem teve tempo de ler, né? Porque é uma coisa que está sendo debatida há tanto tempo, que é tão rica de detalhes, tão cheia ainda de incertezas, né? Que eu acho que é difícil as pessoas poderem dizer que tem uma compreensão profunda desse assunto. Então, começo fazendo esse disclaimer, né? essa observação importante, que a ideia aqui é mais chamar a atenção para alguns pontos que dizem respeito ao fechamento desse acordo, para a gente ter eles no radar, poder discutir, poder trazer para o debate, e muito menos avaliar e dar uma nota de 1 a 10 para o acordo, dizer é bom ou ruim ou etc. Né? O primeiro é algo que está sendo bastante comentado, a pressa, né, desse acordo ter sido fechado. Óbvio, algo que vem sendo discutido e trabalhado há muitos anos. As notícias dizem aí que está sendo há quase 20 anos, ou há mais de 20 anos, desde o governo do Fernando Henrique, discutido esse acordo, e que de repente existe um interesse muito grande para fechar rápido esse acordo e as pessoas sem entender muito o motivo dele ter sido fechado tão rápido. Vários motivos, alegações, teorias surgiram aí nos comentários pela internet,
mas o que me parece um dos maiores motivadores da celeridade desse processo agora, pelo menos eu não vi comentado em nenhum tipo de notícia, né? O que acontece? O mundo está vivendo uma guerra comercial, que é a guerra comercial talvez mais importante que está acontecendo no mundo, entre a China e os Estados Unidos, né? Eu não quero entrar em detalhe nesse assunto, até porque já entrei em outros vídeos meus falando que é muito mais do que só uma guerra comercial. É uma questão de domínio econômico no mundo. Os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo e se a gente mantiver as taxas de crescimento que a gente tem hoje de China e de Estados Unidos, ali por volta de 2030 a China passa os Estados Unidos como a maior economia do mundo e nunca teve na história um exemplo de um país que tivesse o domínio econômico e não tivesse o domínio militar, cultural, etc. do mundo. Então os Estados Unidos tentam nessa guerra comercial com a China postergar esse processo de perda de hegemonia, de domínio econômico do mundo. E aí a gente tem essa guerra comercial de Estados Unidos e China, que é algo que está sendo discutido há bastante tempo, e algo que os relatórios do próprio FMI, do Banco Mundial, traziam, né, ao longo desses últimos 12 meses, era como uma possível consequência dessa guerra comercial, não necessariamente algo que ia ter um impacto direto na economia do mundo inteiro. Por quê? Porque apesar de serem os dois maiores players do mundo, né, Estados Unidos e China têm mais ou menos 11% do comércio global, segundo o último relatório lá do WTO, né, que é o World Trade Organization, ou Organização Mundial do Comércio, a OMC, a sigla aqui no Brasil. O negócio entre os dois é algo ali em torno de 3% do mundo, ou seja, é relativamente pequeno, perto do tamanho que você tem de negócios no mundo. Mas o ponto é que quando você começa a restringir muitos produtos chineses nos Estados Unidos, a China começa a ter que buscar outros lugares para escoar esses produtos. E um dos impactos que esses relatórios do FMI, do Banco Mundial, etc., previam, é que esses produtos iam naturalmente poder escoar para a Europa, um dos maiores mercados consumidores do mundo. Claro, o bloco europeu é super forte em termos de participação no comércio mundial, né? Principalmente de produtos industrializados e outros tipos de produtos que a China costumava mandar para os Estados Unidos. E isso poderia causar um desequilíbrio na Europa, que recebendo esses produtos a preços mais baratos, poderia ter que mexer nas suas políticas tarifárias, etc., e buscar outros mercados para consumir os seus produtos que passariam a ter essa competição da China. E aí, não coincidentemente, né, quando acontece esse movimento dos Estados Unidos restringindo os produtos da China, a Europa sentindo essa pressão dos produtos chineses podendo chegar, ela procura outro porto, né, outro lugar para poder escoar a sua produção, e aí fecha um acordo desse com essa pressa aqui com o bloco do Mercosul. É claro que não é por causa deste motivo, mas é um fator que não está sendo citado e que é importante para entender estruturalmente por que do interesse do bloco europeu de fechar esse acordo com o Mercosul, né? A segunda coisa é o seguinte: você não necessariamente diminuir as tarifas ou zerar as tarifas é algo que é bom para todo mundo sempre, né? É só você levar esse negócio para um limite, mas não assim, vamos fazer o seguinte: a partir de amanhã não tem mais tarifa em lugar nenhum do mundo. Isso vai causar um monte de desequilíbrio em um monte de países, né? E isso pode fazer com que um monte de gente fique desempregada, um monte de empresa seja fechada e algumas economias entrem até em colapso. Então essa história de que se tem menos tarifa é bom, as coisas não são tão simples assim e as pessoas deveriam ter isso na cabeça. Apesar da classe mais rica no Brasil ter sempre essa cabeça de que, aqui a gente podia comprar as coisas com menos impostos, porque eu ia comprar meu Toyota Corolla por 40 mil reais, entendeu? Que é o preço que compra lá nos Estados Unidos, em vez de comprar por cento e poucos mil reais. Eu ia poder comprar o meu vinho aqui por 20 reais, em vez de comprar por 80 reais. Isso é um pensamento, além de absolutamente egoísta, superficial e
e até pouco inteligente, né? Porque são pessoas que estão pensando ali egoisticamente no bem-estar ali de luxo, de facilidades e benefícios, e não estão pensando na economia de uma forma maior. Esse acordo é um bom exemplo para isso, né? Porque ele pega e ele diz beneficiar o Brasil porque vai estimular as nossas exportações de carne, tanto carne de boi como carne de frango, como açúcar e outros produtos agrícolas, e vai abrir o nosso mercado, né, para produtos industrializados e para serviços de empresas do bloco europeu. Em primeiro lugar, sobre essa questão dos automóveis especificamente, também não é coincidência a gente estar abrindo o mercado para cá, né? Para o bloco europeu. Ao longo dos últimos 2 anos, um dos grandes motivos de preocupação dos países da Europa foi o que aconteceu pela primeira vez na história da Europa, em alguns países, que foi a queda da venda de carros novos. Eles até chamam de Carpocalipse, o apocalipse dos carros, né? Então, na Alemanha aconteceu isso. A Alemanha, um país que é emblemático nessa questão da produção e de venda de automóveis, e isso é uma das grandes preocupações que a Europa tem. E aí, não coincidentemente, esse acordo prevê, né, a diminuição das tarifas aqui dos países do Mercosul para receber esses carros europeus. E uma indústria que emprega bastante gente aqui no Brasil. Então, para as pessoas que são muito ricas e querem ter um carro importado mais barato na garagem, talvez isso seja bom, não necessariamente para o país de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais altruísta, isso seja bom, né? A outra coisa, a gente pegar e estimular essa exportação de produtos tanto do setor agrícola como do setor da pecuária no Brasil, a princípio esse negócio para todo mundo parece bom, né? Pô, que bom, vamos poder vender bastante lá para fora, etc. Mas aí a gente tem que também fazer um questionamento, né? Será que esse, assim, o caminho para a gente poder crescer como país? Será que é esse tipo de crescimento que a gente quer ter? Um país desindustrializado e que tenha monoculturas gigantes, latifúndios gigantes, que se especialize em produzir proteína para esses outros países? E aí eu lembro que o seguinte, que esses são setores cada vez menos intensivos em mão de obra, cada vez menos utilizadores de pessoal, mais mecanizados, mais automatizados. Então, você, no limite, né, com o avanço da tecnologia, você vai ter territórios enormes, né, provavelmente também ameaçando o meio ambiente no Brasil, pressionando, né, o desmatamento e etc., o desflorestamento de várias áreas. E para quê? Para ter uma região enorme com um tipo de produto só, que vai ser mandado para fora, ou seja, não vai alimentar as pessoas aqui no país, que continuam passando fome com isso, e o dinheiro que vai ser recebido por um grupo muito pequeno de pessoas, que vai pegar esse dinheiro e vai poupar, vai comprar dívida pública e ficar lá rendendo. É claro que vai comprar mais um trator, o trator estimula a empresa, que vai... mas no geral a gente tem que ver como caminho de economia se é isso que a gente quer botar um turbo, entendeu? A gente quer ter um país cheio de latifúndios, dominado por poucas pessoas, que empregam pouca gente, e o dinheiro que é recebido não é redistribuído? É esse o caminho, né? Aqui um questionamento para as pessoas terem, que eu acho um questionamento super válido. Segundo, a gente quer abrir mesmo assim para competição os serviços que vêm lá de fora? Vamos lembrar que a economia brasileira hoje em dia, como a economia do mundo inteiro, é uma economia cada vez mais de serviços. No Brasil a gente já tem mais ou menos 75%, 3/4 da economia do PIB brasileiro, que é de serviços. Né? Antes, 10 anos atrás, esse negócio era 2/3, 65%, 66%. Cada vez no mundo inteiro a economia está virando mais de serviços, cada vez menos industrializada. E aí a gente vai chegar e vai competir com os caras lá de fora, que são tecnologicamente muito à frente da gente, que tem um custo de capital muito mais baixo do que o da gente. Não sei, é outra pergunta que a gente tem que se fazer. Então o ponto é o seguinte...
ao invés da gente pegar e dar uma nota 0, 1, 2, 3, 10 para esse negócio, vamos entender o seguinte: que tipo de crescimento econômico isso estimula? Que tipo de emprego isso gera? Ou será que gera ou tira emprego? Quais pessoas vão ser beneficiadas por isso? O que a gente tem de maior riqueza no país, o meio ambiente, as florestas do Brasil, os rios do Brasil, a população que a gente tem, porque isso é sim um ativo, ter mais de 200 milhões de pessoas com capacidade de trabalhar, de produzir, isso é um ativo também. Será que tudo isso sai ganhando desse acordo? Então, eu acho que são perguntas que eu estou vendo pouco na mídia. A questão dos Estados Unidos e China, da guerra comercial, tendo influenciado de uma forma indireta esse acordo. A questão dos carros ter pressionado também para esse acordo ter sido fechado com essa pressão, coisa que eu tenho visto pouco na mídia e que eu acho que são pontos interessantes para a gente agregar aí para o debate, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.